né? Mas já temos no nosso estúdio também a Miriam Spritzer, a gente que sempre fala com ela nos Estados Unidos, né? Agora tá presente. Ela é chique demais. Né? Não, ela é elegante. Conselheira do Globo de Ouro. E aquele dia que a gente conversou com ela na neve, lembra disso? É muito chique. Na época do Oscar, né? Que eu tava no Festival de Sundance, das indicações do Oscar, eu lembro. Sentada no chão, na neve, nunca vou esquecer. Gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês ao vivo, presencialmente, né? Tantas vezes a gente faz por Zoom, então é ótimo estar aqui. Não, e a gente agradece demais porque tem, de fato, né, um filme que tá bombando do Wagner Moura, O Agente Secreto. Apesar de algumas opiniões controversas em relação a falas políticas dele, Eu gostei do filme. 3 indicações. Assisti. Eu não consegui assistir. Se passa na minha terra, inclusive. É recorde e tem, né, várias referências da como de costume nos filmes do Kleber Mendonça, sempre tem alguma referência de lá. São 3 indicações, gente. A gente não pode também ignorar o fato de que o Brasil está levando pela primeira vez na história 3 indicações ao Globo de Ouro. Primeira indicação a um ator brasileiro como melhor ator. O Wagner Moura, a gente sabe que muita gente aqui no Brasil ama ele, tem muita gente que não gosta dele, mas ele é um ator que está se destacando internacionalmente, ele está tendo uma carreira bastante produtiva nos Estados Unidos, então a gente vê outros que já tiveram. Não, só vou interromper um pouco a Miriam aqui, porque a gente é multiplataforma, para recepcionar as pessoas que nos acompanham pelo rádio. Miriam Spritzer presente aqui no nosso estúdio para falar sobre o filme Agente Secreto, que está repercutindo bem, inclusive com várias indicações, né, Miriam? Com várias indicações. O filme ele já fez uma estreia muito forte no Festival de Cannes, né? Ele recebeu 2 prêmios. Isso é algo extremamente raro dentro de um festival de cinema tão importante quanto o Festival Cannes, né? E desde então, ele tem se sobressaído muito nos outros festivais de cinema, também tem se sobressaído com o público geral. Então, a gente vê em várias dessas, vamos lá, apostas, os analistas de premiações, o filme O Agente Secreto sempre vinha muito bem colocado. Claro, tem outros filmes internacionais esse ano que são tão fortes quanto, se não mais fortes, mas é algo muito interessante. Quais estão concorrendo? Sentimental Value, né? Valor sentimental, acho que é assim que foi traduzido. Foi só um acidente, Was Just an Accident, que recebeu o prêmio de melhor filme no Festival de Cannes. Sirat também, que é um filme super inovador. Então tem vários filmes fortes aí na língua estrangeira, assim como, mas o que é o interessante? O Agente Secreto, além de 2 desses filmes, também foi indicado como melhor filme dramático. E isso é muito forte, isso é muito interessante ter filmes internacionais, não só brasileiros, terem esse reconhecimento mundo afora. Isso mostra que a indústria como um todo está mudando bastante. O Wagner Moura, eu era fã dele, mas depois que ele não citou... Você gostou do Capitão Nascimento? Depois que ele não citou o Capitão Nascimento, Tropa de Elite, aí eu achei ele fanfarrão demais. Mas a gente tem que também saber separar o artista, o que ele faz, da opinião dele política. Eu acho assim, muitas vezes as pessoas se queimam com o público por expor coisas que às vezes não é o meio deles, enfim. Mas aí cada um tem a sua opção, né? A gente sabe tantos influenciadores que colocam suas opiniões, tantas pessoas públicas que fazem isso, e elas correm aí o risco de, às vezes, alienar parte do público. Sem dúvida. E parece que o Capitão Nascimento, né, ele foi feito ali justamente para ser contra a polícia, né? Tentaram ali colocar a polícia como uma vilã. Mas não deu certo, não deu certo. Não deu certo, acabou que toda a população... Aí a gente volta para aquela pauta que a gente dava, que a população tá de saco cheio de bandido, né? A população não aguenta mais ser roubado na esquina, o bandido sair no outro dia. Então, acho que o Wagner Moura, ele é um bom ator, sim, né? A gente tem que saber separar, como ela falou, não tem como a gente ser contra isso, né? O Wagner Moura, ele consegue fazer vários personagens, por mais que não pense como aquele personagem pensa na vida real, né? Ele consegue ser um bom personagem ali pro filme. Então, parabenizar aí o Wagner Moura, né? Mas realmente eu também não concordo com ele politicamente. Não, mas mais uma vez, a gente, independente de concordâncias, eu acho importante pontuar que é mais uma vez o Brasil ali sendo representado, a nossa cultura, a nossa produção audiovisual brasileira, que deveríamos consumir mais o audiovisual brasileiro, que é muito rico em diversos aspectos, na sua regionalidade, na sua história. O Brasil está mais uma vez ali tendo esse holofote perante
ao mundo, né? Ano passado a gente conquistou, que na verdade foi esse ano, a gente conquistou uma visibilidade aí no mundo inteiro com o filme Ainda Estou Aqui, né? Que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, com a atuação maravilhosa, né? Então a gente hoje tá mais uma vez ali colocando o Brasil ali supostamente no futuro Oscar. Quem sabe agora um Oscar que não seja de melhor filme internacional, mas de melhor filme mesmo. E eu não assisti ainda o filme, gostaria de assistir. E eu acho que é importante a gente olhar para a cultura brasileira, para a produção audiovisual do Brasil. A gente é um país riquíssimo em culturas diferentes, em energias diferentes. Então é sempre bom ter esse olhar mais patriota também, que coloca a nossa cultura em primeiro lugar. Eu não costumo gostar dos filmes do Kleber, mas eu gostei desse. Agora, tem uma polêmica envolvendo Wagner Moura, inclusive falando de produção nacional, que ele criticou o Lula até, em função da regulamentação do streaming no Brasil, né? Dizendo que ele achou pouco o imposto que vão cobrar sobre o streaming, que é 4%, e também ele achou absurdo que parte desse valor possa ser revertido em produção nacional pelos próprios streamings. Ele queria que fosse para o Fundo Nacional do Audiovisual, para produção independente. O que é que você achou dessa polêmica? Gente, eu nem sei o quanto que foi polêmica. Eu acho que foi uma opinião dele que, né, ele como alguém que está na indústria… Eu vou ser muito sincera, eu acho que qualquer coisa que incentiva a ter produção, seja por streaming, seja por estúdio, seja independente, é muito positiva. Colocando até um pouco do que foi falado aqui. A indústria audiovisual é uma indústria, ela gera empregos, ela gera inúmeras coisas, né? A gente vê também o mundo publicitário, que trabalha com produção audiovisual, é milionário, tem muito dinheiro que vai por trás, tem muito emprego que é gerido por causa disso. Então, quanto mais aquecida for essa indústria num país como o Brasil, e mais estados fizerem produções, e mais cidades fizerem produções, e mais pessoas fizerem produções, mais empregos vão ser geridos, mais público vai ter. A gente pega o exemplo da Coreia do Sul. Olha a quantidade de produtos que nós temos consumidos na Coreia do Sul, seja na música, seja em seriado, seja em filme. E hoje em dia era uma indústria que era muito pequena 30 anos atrás, e hoje em dia é uma das maiores do mundo. Então, que maravilhoso que um país do tamanho do Brasil, com o potencial que o Brasil tem, de ter esse nível de mercado interno e poder exportar esse tipo de produto. E gera um efeito de soft power também, né? Exatamente. Porque a cultura gera… É uma exportação, né? É uma forma de mostrar que o Brasil… O que é soft power? É a influência que a cultura passa a ter em outros lugares. Quando, por exemplo, os adolescentes brasileiros ficam consumindo K-pop, isso gera um aumento da presença da cultura coreana no Brasil. Então isso abre portas até mesmo para futuros negócios, porque você cria uma proximidade entre as culturas. Então é uma forma… Diplomacia, várias questões. A gente consome até cosméticos da Coreia do Sul. Tem várias coisas que antigamente seriam completamente estrangeiras que… por consumir cultura, elas acabam entrando muito mais fácil no mercado. Então, por exemplo, esse filme tem o Wagner Moura com a camisa da Pitombeira, que é um dos melhores blocos de Olinda. Eu tô chateado, porque ano que vem vai estar lotado. Então vai ficar Fizeram menos propaganda, legal de né, curtir. Exato, porque tem esses efeitos indiretos, né? Nós temos 2 pessoas do Nordeste aqui na bancada hoje. O Gabriel também é de lá. Eu tenho que ir pro Carnaval de Recife de novo. Faz tempo que eu não vou. Já marca antes que lote, hein? Esse movimento que está acontecendo do Brasil, lógico, ganhando força no mundo afora com o cinema, está acontecendo em outros países também, né? A gente tá vendo… eu já vi séries da França, séries de outros países ali da Europa, que antes a gente não via, agora tá surgindo na Netflix. E agora a gente tem acesso a essa nas plataformas de streaming. Você falou a palavra mágica. Netflix, streaming são as palavras mágicas que o mundo perdeu o medo de assistir um produto que talvez fosse diferente. Quando a gente vai numa sala de cinema, a gente muitas vezes espera ter um produto que a gente vai gostar, porque você vai ter o valor do ingresso, você vai sentar ali por 1, 2 horas, tem um comprometimento com aquele tempo, com aquele espaço. Quando eu tô em casa e eu vejo ali no algoritmo que me jogou uma série X, sei lá, de moda na França, não sei o quê, que jamais eu teria assistido no canal de televisão aberto, porque o canal vai pagar muito mais dinheiro para ter aquele horário, aquele slot e tal. O que acontece? Eu vou começar a assistir. Se eu não gostar, eu paro e passo para outro programa. E esse é um luxo que o serviço de streaming tem, que às vezes o quadro de uma televisão não vai ter, porque aquela meia hora que a série tá na televisão, a gente vai ter aquilo e eu vou mudar de canal e
enfim, talvez eu nunca mais volte para aquele canal. Sim. Então o streaming, ele tirou o preconceito que a gente tem de assistir filme com legenda, ele tem dublagem automática. Os Estados Unidos também começou a consumir mais produto internacional em função disso. E tivemos o fenômeno do Round Six, né? Sim. Que foi um fenômeno que aí muita gente entendeu. Nossa, série coreana é incrível, vai ser maravilhoso. E a gente quer ver mais coisa diferente. Mas e essa fusão também da Netflix com a Warner, aí a Paramount também entrou no circuito. Essa é a novela do momento, né? Não, a Paramount sempre esteve no circuito. E são propostas diferentes. Porque parece que cada hora uma faz uma proposta, né? Nós estamos vivendo, vocês assistiram aquela série Succession, né? Que é da HBO, que mostrava exatamente de compras e vendas de canais de TV, enfim. Mostra muito isso. E a gente tem que entender que, na verdade, são duas ofertas diferentes. A Netflix… Muita gente da indústria tem medo que a Netflix compre a Warner, no sentido de acabou o cinema, as pessoas não vão mais para a sala de cinema porque a Netflix quer transformar tudo em streaming. Eu não sei se necessariamente é isso que vai acontecer, porque eu acho que a Netflix, na verdade, ela está tentando há muito tempo entrar nas salas de cinema e não tem sucesso. Então, a forma de comprar a Warner, além de ter o catálogo da Warner, que ficaria disponível nos streamings da Netflix, e que inclui também a HBO, né, vale destacar que é dentro do mesmo grupo, ela teria a HBO independente, os produtos da Netflix, e aí… por consequência, o estúdio da Warner, que tem essas grandes produções que vão para a sala de cinema. A Paramount comprar a Warner é mais ou menos a mesma ameaça em termos de monopólio, de espaço dentro da indústria, quanto a Netflix. A questão é que muita gente já esperava que a Paramount compraria antes. Então, a ideia dentro da indústria já estava um pouco mais aceita. E tem o lado também dos canais de televisão da Warner, que dentro do deal da Netflix, eles estão um pouco mais questionáveis. Eles vão entrar meio que num pacote que vai beneficiar quem é dono. E na Paramount é um deal meio diferente. Então até o Trump tá querendo dar uns pitacos e ver o que ele acha dessa situação. Agora o que eu quero saber é se vai ficar mais cara a assinatura ou não. Essa é uma boa pergunta. Isso aí, acho que só… Eu acho… Tem que lembrar que é uma indústria, é negócio. Enquanto eles conseguirem aumentar o valor sem diminuir a quantidade de público, e até então eles têm conseguido fazer isso de uma forma com muito sucesso, a gente olha a Netflix 2 anos atrás, o plano de negócios dele, comparado a onde eles estão hoje… Eles atingiram tudo e mais um pouco. Esse ano eles estão com vários filmes, que antes não era imaginável pensar que a Netflix seria indicada a Oscar. Esse ano eles estão com várias possíveis indicações. Então é interessante a gente ver o que eles estão fazendo como uma empresa de tecnologia, de estúdio, de streaming, né? Que ela começou como aluguel de DVDs. Né? Impressionante. Que acabou com as blockbusters da vida, essas, né? E agora, onde eles se tornaram um estúdio de cinema e uma produtora de conteúdo. E a grande competidora é o YouTube, né? Também. Mas a Netflix, ela sofreu… achei legal até que você falou agora. Eu ia falar outra coisa, mas vou pontuar. A gente teve eu vi uma reportagem há um tempo atrás, que eu vi nas redes sociais, inclusive, falando sobre como a Netflix hoje, ela compete não somente com o YouTube, como também com o TikTok. Então, o TikTok hoje, nesses últimos 2 anos, ele também se tornou uma competição de atenção ali do telespectador, né? A pessoa não consegue… Hoje, você não assiste completamente a Netflix. Mas você isso não é… essa atenção com Não é só o TikTok, são redes sociais como um todo. A gente sempre fala da segunda tela. Hoje em dia, quando se faz uma série de TV, alguma coisa que vai na televisão, não no cinema. Mas pra televisão, a gente já fala do efeito segunda tela. Então, tem que ser algo que tu pode assistir enquanto tu tá ali olhando o teu celular. Isso é uma loucura. Pensar que, né, é um negócio inacreditável, que a gente já pensa em produção de televisão. Eles gastam milhões de dólares para fazer um episódio e tem que pensar que a maior parte do público vai estar lá com seu Instagram, seu TikTok, seja lá o que for aberto, meio que prestando atenção. Então, nem a narrativa pode ser tão complexa a ponto de perder o público. Mas a tecnologia também está cada vez mais presente, porque assim, hoje em dia, ChatGPT, tem até um investimento bilionário na questão da Disney também, né? Sim. Eu vi um meme muito bom no próprio TikTok, inclusive. Quando eu tô
tem dias que eu tô há tanto tempo na tela que assistir um filme se torna produtivo. Eu sou assim, 12 horas de tela o dia inteiro. Mas eu acho que assim, essa parte da Netflix, inclusive, também ela veio, né, caindo nos últimos 2 anos. Ela tava caindo um pouco e ela perdeu um espaço muito grande pro Prime, que agora entrou também numa queda por conta dos anúncios. Então entrou essa discussão do Prime. Eu não sei nem se essa fusão da Netflix com a Paramount pode ser um pouco por influência do Prime ter aderido a outros canais, né? Não, o Prime comprou a MGM. A MGM hoje faz parte da Amazon. E tem várias coisas, assim, que eu até fico um pouco surpresa que as pessoas estão tão chocadas com essa negociação, porque a Disney comprou a Fox, né, um tempo atrás. A Amazon comprou a MGM. Ninguém surtou. O problema é que o nome é Netflix. A indústria do entretenimento tem muito medo da empresa Netflix, porque a Netflix, ela tinha até essa coisa do… Eles vão acabar com as salas de cinema. O cinema vai deixar de ser uma experiência comunitária. E qualquer diretor que vocês conversarem, qualquer produtor de filme, as pessoas da indústria mesmo, elas entendem que o cinema ele tem que ser uma experiência compartilhada. Estar numa sala de cinema, estar ao lado de pessoas que a gente não conhece, sentir coisas, se emocionar, rir, fazer tudo isso junto… É parte da obra de arte. parte da obra de arte. Então você pode ver o mesmo filme com públicos diferentes, a gente dando bem um exemplo mais tosco assim possível. Vai numa noite de estreia de uma franquia tipo Star Wars ou Harry Potter. É uma experiência sensacional. Você vai ver fantasiada, com um brinquedo. É um acontecimento assim, social. Começa o filme vai ser igual sempre que você vê, mas começa o filme… Superman foi até de cueca vermelha na estreia do filme. Ganhava pipoca, pô. Então, é uma experiência… Wicked, gente, eu amo musicais, foi uma experiência sensacional. A gente, primeira vez que eu assisti, assim, que foi até antes da estreia, a gente cantava, não cantava, ficava todo mundo assim. Então, é pra ser uma experiência coletiva, é pra ser compartilhada com pessoas, é pra viver aquilo junto, como estar num teatro, enfim, são coisas que a gente não vive tanto, é diferente ver em casa. Né, sem dúvida. Bom, o papo tá maravilhoso, mas vamos me despedindo da Miriam. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Prazer estar aqui, adorei, gente. Um prazer.